Alô, amigos, como estamos mais uma vez aqui, juntos para estudarmos, para meditarmos, para ouvirmos as lições que estudarmos com Emmanuel e Chico Xavier. São lições que vêm da coleção Fonte Viva, com 5 livros, na verdade 6, né? Livros com muita lição engrandecedora. Que Jesus abençoe o nosso estudo e nós possamos ser muito bem entendidas na lição de hoje. E todas as vezes que estivermos trabalhando, aonde estivermos, que nós possamos ter sempre nossos amigos ao nosso lado, nos ajudando a trabalhar no serviço do bem. Venha Jesus ao nosso encontro sempre. Nós temos 6 livros da doutrina Fonte Viva, da coleção Fonte Viva, que é a Fonte Viva, propriamente dito, que é o primeiro livro. Tem Ceifa de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Pão Nosso e Palavras de Vida Eterna. São 6 livros. Eram 5, mas depois se acrescentou mais uma, a FEB acrescentou mais uma, Palavras de Vida Eterna. Então, a coleção ficou completa com 6. Hoje nós vamos estudar o livro Ceifa de Luz, também de Chico Xavier, com Emmanuel, e a lição denomina-se Conquista da Compaixão. Algo muito grave, muito sério para os nossos corações, que é a compaixão, porque aquele que ama verdadeiramente, aquele que segue a Jesus e escuta as suas palavras, aquele que compreende que ama o teu próximo como a ti mesmo, já conhece o que é compaixão. Compaixão é esse sentimento tão profundo que nos liga, nos enraiza no coração do outro, que nos faz sentir que nós somos todos um só, com Jesus, em nome de nosso Pai Celestial. Nós todos somos um só, porque somos todos unidos pelo amor de Deus. Portanto, o que diz a lição Conquista da Compaixão? Exercita-te pessoalmente na piedade. A piedade é um braço da compaixão, porque aquele que se apieda do outro tem compaixão também. No momento de dificuldade, no momento de dor, de sofrimento, de agonia, quando nós nos defrontamos com o irmão nas suas necessidades, na sua luta, nós não podemos carregar a sua cruz, nós não podemos trazê-la para nós, mas nós podemos, tendo compaixão, tendo piedade pelo próximo, pelo nosso irmão, dar algo de nós, nos doarmos em benefício daquele irmão que sofre. Mas precisamos ter compaixão, precisamos ter piedade, sentir que aquele irmão é conosco e nós somos com eles. Nós estamos unidos numa força muito grande e essa força vem de Deus, o nosso Pai Celestial. E Emmanuel começa a lição dizendo assim: não se conhece nenhuma conquista que chegasse ao espírito sem apoio da prática. Então, ele nos encaminha para uma direção que nos mostra que tudo precisa de prática.
Então eu lembro de uma lição que Emmanuel deu a Chico Xavier quando ele começou no estudo da doutrina. Ele apresentou a Emmanuel, ele como mentor espiritual de Emmanuel, não Chico, ele como mentor espiritual do Chico, Emmanuel, ele apresentou no início dos estudos o Livro dos Espíritos, para que ele começasse. E ele leu o Livro dos Espíritos, estudou, leu. Quando terminou, ele disse para Emmanuel: já terminei o Livro dos Espíritos, qual é o outro que eu vou estudar agora? E Emmanuel disse: o Livro dos Espíritos. Quando ele terminou pela segunda vez, ele disse a mesma coisa: eu já terminei. E o que disse Emmanuel? O Livro dos Espíritos, terceira vez. Então ele disse a Emmanuel: é preciso disciplina. É preciso que você tenha disciplina ao estudar. É preciso que você tenha amor pelo que você está fazendo para você compreender mais profundamente as lições. Sem essa compreensão, é preciso que você repita a lição. É preciso que você coloque em prática esse exercício da repetição, esse exercício da constância, de estar sempre reparando aquilo que você faz, sabendo que não é simplesmente fazer uma vez ou duas, é sim fazer e refazer, fazer quantas vezes forem necessárias, até fixar a ideia ou a lembrança daquela lição ou daquele aprendizado. Portanto, é preciso ter disciplina. Emmanuel disse bem claro: disciplina. Joana de Ângeles também nos fala sempre da disciplina. É preciso ter disciplina no estudo. E se nós não temos apoio na prática, nós não conhecemos a conquista de nenhuma lição, de nenhum aprendizado, para que ele possa enraizar-se no espírito. Preciso, portanto, orar, vigiar, ter disciplina e constância nessa disciplina. E prossegue: um grande intérprete da música não se manteria nessa definição sem longos exercícios com base na disciplina. Aquele que toca um instrumento, ele precisa exercitar essa lição de trabalhar o instrumento, de tocar o instrumento constantemente, muitas vezes o dia todo. Ele precisa muito exercitar, porque senão ele não progride. Ele não consegue fazer aquilo como saindo da alma dele. É preciso que ele toque com alma. Mas para ele conseguir isso, ele tem que exercitar muito, ter muita disciplina no afazer, muita disciplina no seu trabalho de evolução dos seus negócios ligados à música, nas suas questões musicais. Ele estuda uma vez, 2, 10, 20, 300 vezes, quantas forem necessárias. Um campeão nas lides esportivas não consegue destacar-se simplesmente sonhando com vitórias. Não é possível um campeão, olha, veja, um campeão nas lides esportivas, ele se exercita diariamente por muitas horas. Ele precisa estar ali ligado no estudo do exercício físico, no caso do campeão das lides esportivas. Ele só chega a ser campeão quando ele leva anos de exercício e de aprendizado, de exercício constante.
de muita luta, às vezes de sofrimento até, porque muitos desportistas têm problemas que se apresentam, que têm que ter a intervenção médica para que eles possam melhorar e voltar a treinar. Esse treinamento tem que ser contínuo, muito intenso, para que um dia ele se torne um campeão. Nos dons espirituais, os princípios que nos regem as aquisições são os mesmos. Se nós temos dons espirituais e os temos todos, nós queremos e precisamos evoluir esses dons, nós temos que nos entregar ao estudo, nos entregar à prática, não só do estudo nos livros, mas a prática no dia a dia entre irmãos, uns para com os outros. Temos que fazer com o outro aquilo que desejamos que ele faça conosco, compreendê-lo, amá-lo, respeitá-lo, servi-lo, enfim, fazer ao nosso irmão aquilo que nós gostaríamos que ele nos fizesse. Sejamos, portanto, aquele que segue os ensinamentos do Cristo, porque aquele que segue o ensinamento do Cristo, por certo, ele está no caminho de entender que ele pode alcançar as luzes prometidas aos eleitos, as bênçãos prometidas aos eleitos de nosso Pai, porque ele pratica o amor, porque quando ele pratica o bem em relação ao próximo, como em relação a si mesmo, porque o bem tem que sair do nosso coração, e para isso tem que ser um coração voltado para o bem. Nós temos que fazer o bem para nós próprios, cuidando do nosso corpo, cuidando do nosso espírito, cuidando das nossas atitudes. E diante dessas atitudes, nós vamos levá-lo aos nossos irmãos, respeitando os nossos irmãos, amando esses irmãos. E quando a gente coloca em prática os ensinamentos de Jesus, nós devemos fazê-lo com muito amor, com muita dedicação, com certeza do aprendizado. Esse aprendizado se fará se nós repetirmos os gestos, se nós tivermos sempre em mente que é repetindo, é pela constância do hábito certo de servir sempre, é que nós vamos nos habituando a sermos melhores. Nós vamos nos tornando automaticamente, de tanto repetir o gesto do amor, nós vamos nos tornando melhores. E assim vamos crescendo como espírito eterno que somos, espíritos imortais, na verdade. Se quisermos que a piedade nos ilumine, é imperioso exercitar a compreensão. Sim, porque uma depende da outra. Se eu compreendo o problema que vai com o meu irmão, com a dor que vai com o meu irmão, com aquele sentimento de, muitas vezes, de nostalgia ou de dor mesmo. E se eu compreendo, eu tenho piedade. Então é como diz Emmanuel, se quisermos que a piedade nos ilumine, é imperioso exercitar a compreensão. E se eu compreendo essa dor do meu irmão, eu estou permitindo que a piedade me ilumine, porque eu terei piedade do meu irmão e poderei servi-lo com amor, porque eu estou compreendendo o que se passa com ele. E compreensão não vem a nós sem que façamos esforço para isso. A compreensão não nasce atabalhoadamente. A compreensão
depende de esforço da nossa parte. Como nós falamos, exercitando os dons que Deus nos dá, nos cria em nós, porque nós podemos fazer tudo, como ele disse que eu faço. Jesus disse: podeis fazer tudo que eu faço e muito mais. Então nós podemos amar, podemos compreender, podemos ter indulgência para com os nossos irmãos, se nós tivermos esse amor como o amor de Jesus. Ele nos falou tanto sobre isso. E é preciso exercitar. Então, se eu exercito, eu vejo que a compreensão não vem sem que façamos esse esforço do exercício constante. Portanto, aceitemos assim as nossas dificuldades por ocasiões preciosas de ensino. Quando eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma ocasião de aprendizado também. A dificuldade é aquela lição que o professor passa na escola para o aluno fazer em casa e depois levá-la acertadamente para o professor corrigir. Se o aluno chega em casa e guarda o dever e não vai fazer o exercício, ele não está cumprindo com a sua obrigação. Portanto, ele está assumindo um compromisso e não está cumprindo. Então, ele não está aceitando aquilo que para ele é uma dificuldade, fazer aquele exercício. Mas se ele fizer com boa vontade, se ele aceitar aquele pedido do professor e ainda assim ele errar o exercício, o professor dará a ele uma nova chance de novamente repetir o exercício até que ele possa apresentá-lo corretamente, corrigido corretamente, com as respostas acertadas. Assim é a nossa vida. Se nós vamos fazendo as nossas lições de vida, nossas compreensões, indulgências, a nossa benevolência para com nossos irmãos, sentindo inclusive a piedade em relação ao irmão que sofre. Isso, se nós exercitarmos, com certeza nós vamos nos dar por muito abençoados por Deus, porque estamos exercitando aquilo que nos faz crescer. Se alguém comete uma falta, reflitamos na doença mental que lhe terá ditado o comportamento. Nós temos que ter indulgência. Se o irmão comete uma falta, eu também vou errar porque ele errou. Isso não existe, porque eu, quando acerto a meu favor. Eu cresço porque acertei, porque estou me esforçando. Se o meu irmão não faz o mesmo, resta a mim orientá-lo, ter compreensão para com ele e indulgência, entender que ele errou, mas que ele não necessariamente vai permanecer no erro. Eu posso tentar auxiliá-lo. Se ele quiser aceitar, muito bem. Se ele não quiser aceitar, ainda não foi chegado o seu tempo. Então, se alguém comete uma falta, nesse sentido, os que nos contrariam se nos mostram como os melhores instrutores. São instrutores aqueles que contrariam aquilo que nós estamos colocando, aquilo que nós estamos fazendo. Se o irmão não quer fazer aquilo que nós estamos orientando, ele se torna realmente um bom instrutor para nós e nós vamos aprender um pouco mais. Ele vai esperar ainda para aprender, com certeza, mas ele também vai aprender. Todos nós vamos aprender, porque o futuro está preparado para todos nós. A felicidade, a luz.
Se um amigo nos abandona, imaginemos quanto haverá sofrido no processo de incompreensão que o levou a se afastar. Ele não se afastou sem sofrer. Com certeza ele sofreu. Pensa na insatisfação enfermiça dos que se fazem perseguidores, ou na dor dos que se entregam a esse ou aquele tipo de culpa. Os que perseguem os outros se tornarão um dia perseguidos, porque eles estão chamando para si essa responsabilidade. E o tipo de culpa são aqueles que ainda não compreenderam que, na verdade, precisamos ter responsabilidade pelos nossos atos e não culpa pelo que fizemos. A culpa não resolve problema algum. A responsabilidade nos ajuda a crescer. Portanto, compaixão é a porta que se nos abre no sentimento para a luz do verdadeiro amor. Quando temos compaixão, temos verdadeiro amor. Entretanto, notemos, ninguém adquire a piedade sem construí-la. Compreendendo bastante, compreendendo sempre, para que tenhamos piedade no momento difícil do nosso irmão. Que Jesus nos abençoe, nos guarde, nos defenda e que em nossas bênçãos, em suas bênçãos, nossa luz se faça, a sua luz se faça sobre nós. Muito obrigada e até a próxima semana, se Deus quiser.